Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E o Rodrigo Arasaki. E hoje, recebendo aqui, Davi Neves do IRB. Muito obrigado, Davi. Eu que agradeço, hein? Boa. Eu agradeço. Boa, obrigado. E antes de começar nosso incrível bate-papo aqui com o Davi, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a AMV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais. Embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Boa. E recebendo aqui também um dos coautores do livro, Seguro de Propriedades, Walter Pulido, né? E alguns coautores, um deles, o Davi. Tá aqui com a gente. Estamos aí, juntos, pessoal. né? Além de super profissional no mercado de seguro, também é escritor, meu. Aí, ó. Da hora. Entrem lá no site da editora Roncarate, tem aqui, ó. Esse é autografado, hein? Aí, ó. Pena? Vários coautores aí. Boa, isso aí. Sim, hein, meu. Bacana. Show de bola. E galera, antes da gente começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do Insurecast no YouTube, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber notificações e compartilhar esse vídeo, assim como esse do Davi, entre outros, tá? E Rafa, quem quiser ajudar a gente, como é que faz? Patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, tem aí o botãozinho de valeu demais, qualquer quantia, sempre muito bem-vinda. Além do valeu demais, você pode também se tornar membro do canal. A uma quantia de mais ou menos ali uns R$8 por mês, você passa a ter acesso antecipado aos vídeos. Entre 24 e 48 horas, a depender de quando for publicado. Além disso, em breve a gente vai ter novidades aqui que a gente vai querer anunciar mais vantagens para quem for membro. Mas, um outro modelo de patrocínio é a nossa carretinha aqui. Quer ter sua logo ali na nossa carretinha? Faça como a Autoparts, a Upper, a Axis e a Crona. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso aí. Certo, Japinha? É isso aí, galera. Boa. Bora começar? Bora começar. Davi, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado essa jornada aqui com a gente. Conta aí um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite aí. Uma honra estar aqui, né? Eu sou assíduo aí do programa, né? Eu assisto, na verdade eu não assisto, eu escuto, né? Às vezes eu vou trabalhar de carro, daí eu deixo ligado lá e vou escutar. Boa. E tem assunto tão interessante, às vezes eu tô chegando no trabalho, puta, já tô chegando. Vou dar mais uma volta no quarteiro. Então eu deixo na hora que eu vou embora, assim, daí eu continuo, Boa. assim, mas tem uns assuntos bem interessantes, então eu sempre dou meu like lá. Aí sim. Gosto pra caramba, quando fui convidado, eu falei, pô, que honra, né? Então, e antes de mais nada também, desculpa por qualquer coisa, que é a primeira vez aqui, tô um pouco, relaxa, um pouco tá tranquilo. nervoso aqui, se deixar cair água aqui. Você não viu a gente? Eu já fiz isso algumas vezes, deixar cair água. Ele já quase derrubou a mesa. Eu já quase derrubei a mãe. O microfone, a caneca, enroscar o fio aqui, mas enfim, é a primeira vez aqui, eu nunca participei assim, mas... Boa. E até fazer um agradecimento também especial ao Hermes, que sempre ajuda com o canal, fez aqui o meio campo pra gente. É isso aí. Obrigado, irmão, mais uma ajuda que você dá pra gente aí. E o Davi foi super recomendado, não só pelo Hermes, mas você fala com subscritores de property, né? Davi. Pô, obrigado mesmo, Davi. Apanho bastante. Conta um pouquinho, Davi, da sua história aí, vamos lá. Pô, bom, minha trajetória, eu entrei no mercado de seguros, vocês não vão acreditar, faz 29 anos, vai fazer 30 anos. Nossa, tem mó cara de novo. Né? Eu sou da geração X. Começou com 10. Não, com 15 anos. Bom, na verdade, a gente, em casa, né, meu pai, quando a gente tinha 14, 15 anos, falou, não, tem que começar a trabalhar, vamos mandar currículo, tudo. Isso foi em 94, então em 94, eu com 15 anos, daí
saí distribuindo currículo, né? Então, naquela época, eu vindo para cá hoje, né, vendo a tecnologia que a gente usa, tudo, até em subscrição hoje, que depois a gente vai comentar aqui, né? Nossa, quanta coisa mudou, né? Aham. Em 94 eu entrei como contínuo, né? Office boy na Porto Seguro. Naquela época não tinha e-mail. Uhum. Vocês imaginam uma vida sem e-mail? Não tinha Pois e-mail. é. Não dá Foi pra telegrama que mandava, sei lá, ligava, né? Era papel, era só É papel, isso aí. era muito papel. Então aí em Mas 94... pelo menos já ganhou em real, pelo menos. Começou Sim, então ganhando em depois real. do real, que o real foi em junho, julho, né? Em É. julho e foi em outubro que eu entrei, né? Aham. Então quando eu entrei como office boy, né? Foi uma época muito legal, muito interessante. Eu era muito novo, tinha 15 anos, né? Então saí distribuindo o currículo, daí um dia eu tava lá no prédio, lá o porteiro falou, ó, tem um telegrama pra você. Eu falei, naquela época telegrama era uma coisa importante, assim, né? Eu falei, telegrama? Ninguém nunca manda telegrama pra mim, né? Eu falei, vem fazer a entrevista e tal. Aí fui, deu tudo certo, entrei, né? E fiquei um bom tempo lá na Porto Seguro, fiquei 13 anos lá na Porto Seguro. Passei por diversos departamentos, né? Mais na área de saúde, né? Na época. E apesar de estar na área de saúde, eu já acompanhava um pouco o que acontecia no property, assim. Apesar de nunca ter trabalhado, eu acompanhava um pouco. Eu gostava de... Tudo que acontecia, assim, gostava de acompanhar, né? A parte de 2001 do World Trade Center, quando aconteceu. Tinha uns clippings, todo clipping eu sempre acompanhava, via o que estava acontecendo, né? Sim. Sempre eu sou um fã de clipping, assim. Eu chego no trabalho, a primeira coisa, eu vou ler meus clippings, depois... Começa o dia, né? Eu Boa. adoro, cara, adoro esse negócio. E... Então daí comecei a entrar no seguro, aí o bichinho picou e fiquei desde aquela época, né? Então, eu tava na Porto, aí trabalhei em algumas áreas, fui da área de saúde, aí depois eu acabei entrando na área de controladoria. Controladoria seria quase não uma área de TI, né? Mas uma área de controle, assim, dos departamentos, tudo. Aham. Eu tava quase indo para a área de TI, tava fazendo curso de Select, tudo, tava fazendo query, tava fazendo algumas coisas de... Já tava... Já fazendo alguns... Quero ser isso. E aí um amigo meu, um grande amigo meu, falou, Davi, pô, vai ter um concurso do IRB, né, na época, em 2007, né, e falou, vamos ver, né, daí fui ver o edital, tudo, falei, vamos fazer, né. Aí estudei bastante, na própria Porto tinha uma biblioteca de seguro, resseguro, tinha bastante livro de resseguro, comecei a ler bastante coisa lá de resseguro, achei bem interessante, eu li lá Underwriter, falei, pô, que legal isso daqui, né, será que você é um underwriter ainda, né? Comecei a ler, foi bem interessante, né? Então, em 2007, eu mudei a chave, né? Então, eu entrei no IRB, né? Em resseguro. E, na época, fizemos vários cursos, né? Eram muitos cursos. Então, eu entrei na parte final ali da abertura do... Ainda estava no mercado fechado ainda. Então, sou um subscritor que eu cheguei a mandar cotação no mercado fechado. Caramba. Mas você já entrou na área de property, no IRB? Sim. Entrei na área de property, só que no começo, bem café com leite ali. Sim. E aí, fui aprendendo, fazia muitos cursos, né? Então, curso de lucros cessantes. A Funenseg estava todo dia lá dando curso pra gente, né? Principalmente o pessoal mais novo, então... Legal. E aí, as cotações eram muito diferentes. Então, no mercado fechado, né? Até entrando já um pouquinho no assunto aqui de debate, assim. Na minha visão, era... Assim, não era bom para o mercado, né? Para ninguém, né? Nem para o IRB, nem para seguradoras, nem para os segurados. Por quê? Porque você não tinha concorrência, ia tudo para um único ressegurador, né? É o que tinha, era monopólio, então as taxas eram um pouco semelhantes, assim. Na prática, os ruins pagavam pelos bons. Perfeito, perfeito. Porque quem tinha um risco... Era flat, né, a taxa. Era flat. Então o corretor, ele aprendia um pouco, falava assim, pô, se ele instalar o Sprinkler, vai ter, sei lá, 15% de desconto. Ele já sabia até o desconto, porque... Tudo tabelado, tudo... Tudo tabelado. Então, o próprio segurado fala assim, não vou colocar Sprinkler, porque não vou ter um desconto interessante, né? Então, quando abriu o mercado de resseguro em 2009, aí sim foi uma grande evolução, né? Então, as taxas aí sim foram mudando e aí... Né? Foram ajustadas, aí que eu acho que o jogo de resseguro para valer mesmo. E deu mais independência para seguradoras também, né? De alguma forma, né? Sim. Na época tinha muito... o suporte do IRB era muito importante, né? Só tinha o IRB, então o IRB dava o suporte, a seguradora simplesmente... Tinha seguradora que só repassava papel. Então, quando abriu o mercado, o que aconteceu? As multinacionais já estavam preparadas, né? Então já tinha o seu corpo técnico, gente vindo de fora para tratar essa parte de resseguro, já tinha algumas parcerias. Então foi muito mais fácil. Mas algumas poucas seguradoras, assim, tiveram um trabalho bem difícil, assim, né? Bem difícil. E o clima dentro do IRB nessa época, assim? Como que era? Era, assim, de ansiedade? Não, assim, quando eu entrei, a empresa o mercado já estava se preparando para isso. Então, todo mundo que entrou já sabia disso. Já sabia que ia rolar sim, uma hora ou outra ali, mais ou menos naquela época. Sim. Já tá todo mundo na expectativa, né? E a gente na subscrição também queria também. Por quê? Imagine assim,
o mercado aceitava todos os riscos. Não negava risco, você não declinava Não risco. podia, né? Não até. podia. E aí era um problema, que daí o ruim pagava pelo bom. Aliás, o bom pagava pelo ruim, né? Então você tinha que... Para equalizar essa conta era difícil, né? Não era uma coisa simples. E aí quando abriu, você podia chegar para não, desculpa, esse daqui está muito abaixo e não faz parte do nosso foco, vamos declinar. Entendi. Ok, foi um mercado, aconteceram... Meio que forçou os ruins a se ajustar, porque naquela brincadeira da taxa que você falou, que era meio flat, os descontos eram pouco, o ruim agora não é que não ia ter desconto, não ia ter mercado não ia mais. ter mercado. Então aconteceu isso daí, né? Teve até um caso que eu lembro aqui, teve um evento não lembro se era da BGR, alguma coisa assim, daí os supermercados estavam reclamando que não estavam conseguindo cobertura, algumas redes de supermercado, pequenas assim, médias, né? E estavam reclamando, o evento tinha acabado de abrir, e aí a pessoa no microfone falou, peraí, tem uma pessoa aqui do IRB, o Davi que pode falar, ele é do supermercado. Na época eu analisava, puta merda, e deram o microfone pra mim no meio do evento. É ele que tá declinando ali, ó. O culpado é ele. E aí na hora eu pensei rápido e falei, gente, peraí, o que tá acontecendo os bons segurados estão conseguindo desconto. Né? E era o que estava acontecendo. E os segurados que estavam abaixo da média estavam com dificuldade de colocação. Não só taxa gravada, mas dificuldade de colocação mesmo. Então isso daí foi uma realidade. E os corretores reclamando, o que acontecia? As taxas eram iguais. Então só tinha um mercado ali que dava... Opa, já estou batendo. Só tinha um mercado que dava a taxa, então era iguais as taxas. Né? E aí quando aconteceu essa abertura, cada seguradora tinha sua taxa, tinha sua condição. E tinha corretor que reclamou disso daí, que falou, peraí, eu tenho aqui tem 50% de desconto aqui. Eu falo, cara, mas é isso mesmo, esse que é o mercado aberto. Isso que é seguro. Isso que é seguro, o mercado aberto, né? Cada um tem a sua condição, cada um tem a sua experiência, né? Então... A expertise em cada... Exatamente, tem o seu foco ali, tem o seu apetite ali, tem seguradora que vai focar mais no ramo, tem seguradora mais no outro, e isso é o natural. E alguns corretores acho que sofreram um pouco na época, mas depois... a coisa foi se ajeitando, assim, né? Legal. E como é que foi escrever o livro? Putz, o livro foi... na pandemia, né? Logo no começo da pandemia, o Walter, né? O Walter é muito bom, muito bom. Sim, ele esteve aqui com a gente. Eu vi, assisti. Boa. Dei meu like, ela dei meu like. Boa. Logo no começo da pandemia, um pouco depois, né? Minha esposa tava grávida, né? E tava em casa, trabalhando, aquela época que ninguém sai de casa, todo mundo em casa. Daí o Walter mandou... ele tá com a Conhecer Seguros, né? Que a gente fala dele, daí chamou para dar aula, depois a gente pode até falar um pouco disso daí. Com certeza. E aí ele falou, Davi, tem um livro que a gente tá fazendo de property, eu quero fazer livro de subscrição, né? Que não tinha livro de subscrição ainda. O do Hermes saiu depois, né, desse daqui, então na época não tinha ainda. Ele estava escrevendo também, depois eu fiquei sabendo que ele estava escrevendo. E não tinha livro de subscrição entrando em segmentos, né? Daí o Walter queria fazer um livro entrando em segmentos, entrando em algumas atividades. Legal. Ele falou, Davi, dá para você escrever alguma coisa, né? Recomendaram você? Eu falei, peraí, Walter, vamos ver aqui, né? Daí eu falei, dá para escrever. Então, eu escrevi sobre rodovias, né? Concessões rodoviárias, né? Que é uma atividade que eu já fazia, né? Já há um bom tempo. É uma atividade que eu gosto bastante, né? Tem até uma história um pouco aqui das concessões rodoviárias aqui. Elas começaram, né, na década de 90, né? Então tinham poucas apólices, poucas apólices. Então quando eu entrei no IRB, ainda não tinham muitas apólices. Então você tinha grandes programas acontecendo, né? E você não tinha... eu entendia que faltava um pouco entender os contratos de concessão, como eles funcionavam, as concessionárias, tudo esse funcionamento, né? Eu falei, não, preciso entender um pouco mais. Aí acordei no sábado lá, comecei a procurar e vi que tinha uma pós-graduação em concessões rodoviárias. Eu vou fazer. Aí eu fiz. Que legal. Mas não voltar para seguros. Não, só sobre concessões. Concessão rodoviária. Como funciona e etc. Em que época foi isso? Isso foi em 2019. Ah, caraca. Foi em 2018. É uma pós? É o quê? É uma pós. Daí eu descobri que tinha algumas pós, assim, daí tinha essa de concessões rodoviárias em Lins, né? Então, de vez em quando eu viajava para lá, de vez em quando eu era em São Paulo. Mas foi bem interessante, assim. A turma que estava comigo lá, todo mundo era de concessão rodoviária. Então, todo mundo trabalhava na concessão, fazia alguma coisa. Já vendeu seguro pra caramba. Então, mas olha que interessante. Aproveitou já. Olha que interessante. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu trabalho com seguro, resseguro, tudo. Seguro, né? Seguro, né? O pessoal, tá, mas você trabalha com seguro, o que você tá fazendo aqui, né? Falei, eu quero entender melhor as concessões. Tá, mas por quê? Falei, pra fazer o seguro das concessões. Analisar o risco. Ninguém imaginava que existia, né? Então o pessoal, não, mas tem pra seguro? Isso.
Não, o pessoal que estava lá, mas tem seguro as concessões. Então, esse negócio de seguro é uma coisa muito pouco Explorada, né? explorada. Assim. A penetração de seguro aqui no É Brasil muito baixo. é muito baixa. Então, você sabe que você falou uma coisa que eu também acho. Eu fiz faculdade de administração e pós em logística, né? Ah, legal. E é uma coisa que eu acho, por exemplo, na pós de logística, não tinha uma aula de seguro de transporte. Eu acho que toda a matéria, na minha opinião, né, de dentro de uma faculdade, tinha que ter o seguro específico daquele cara ali, porque é algo que vai estar inerente ali ao dia a dia do profissional, tomador de decisão, pelo menos, né? Olha que coisa importante, né? Tem um estudo da AXA de 2020, né? Não é para o Brasil, não, é do mundo, assim. Uhum. Olha o que fala esse estudo. Ele fala que quando tem os países que têm a penetração do PIB muito baixa de seguro de danos, não de vida, né? Tiro vida é só seguro de danos, que aí tá o property, engenharia, tudo isso daí incluso, né? Os países que a penetração no PIB é muito baixa, igual, por exemplo, o Haiti, que é muito baixa. Quando acontece um evento de grande magnitude, o país demora muito mais para voltar ao normal. Quando consegue voltar ainda, ao que era antes. Uhum. Então ele demora para voltar e volta pior do que era antes. Já os países que têm a penetração muito acima da média, como Estados Unidos, ele volta muito mais rápido. Escuta só, ele volta muito mais rápido e volta melhor. Melhor. Porque não é ele que tá fazendo, né? Ele vai ter que caçar, vai vir já a estrutura, né? Então, só que a reconstrução, o seguro ajuda muito, né? Então depende do seguro. Então a gente vê, tipo, tá vendo esses dias parado pra pensar algumas E porque às vezes, assim... O Japão é um exemplo disso também, de revolta. Talvez porque vem de uma instituição privada ou de alguma coisa que você não tem, que o Estado não tem que alocar dinheiro para uma coisa que não estava previsto, tira de um orçamento X para ir, porque é uma catástrofe. Eu acho que tem muito a ver essa questão da velocidade da... Sim. Não, e a reconstrução melhor é uma coisa importante, né? Porque a própria seguradora, o segurado, assim, ele teve um evento lá que ele viu que não tinha uma compartimentação, alguma coisa desse tipo, alguém pode chegar para ele e falar assim, agora você monta corrige isso melhor. Isso, corrige isso daí. Já aproveita. E ele corrige, ele não quer ter mais o evento, né? E vem novas tecnologias também, né? Então, vamos supor, quando você construiu uma determinada rodovia há 20 anos atrás, provavelmente a engenharia evoluiu para quando você tiver que reconstruir, você aplicar essa nova... Sim. No caso das concessões tem uma coisa um pouquinho diferente, assim, né? Porque essas concessões, elas são todas elas antigas, né? Então, como que funciona essa concessão? Você tem a rodovia, né? Você já tem ela, algumas até da década de 50, que são as BRs, né? São da década de 50, são coisas antigas, e o que o governo pega e faz a concessão de trechos, né? Então... Sei lá, você tem a BR-040, então pega um trecho e faz, você pega outro trecho, vai fazendo por etapas, né? Normalmente o trecho que escoa grãos, que tem esse tipo de coisa. Ou aqui em São Paulo tem muito, né? Então rodovias estaduais aqui em São Paulo também é o estado que mais tem. Aqui é o estado de São Paulo. Então essas concessões, elas são de rodovias já antigas, né? Só que o poder público sai da rodovia e tem alguém que vai cuidar dela, né? Que são esses grandes players aí que conhecem muito bem, né? Muitas vezes tem tecnologia de outros países, trazem para cá também e cuidam muito bem. Então, assim, eu sou super favorável a essas concessões, né? Até por um motivo bem simples, assim, né? Às vezes as pessoas reclamam, por exemplo, do pedágio. Eu tenho que pagar pedágio e eu não pagava. Tá, mas assim, a gente pega vários exemplos, aqui no estado de São Paulo mesmo, assim, né? Que a gente paga pedágio, só que só paga pedágio quem passa ali. Ou que passa ali, né? Os caminhões que passam ali. Quando não tem pedágio, o poder público tem que tirar dinheiro que ia para educação, para saúde, para segurança e joga para a rodovia. Então ela não consegue construir uma rodovia não é tão caro, manter é muito caro. Entendi. Ela se paga através do pedágio, né? Do pedágio, tem que ter o pedágio, tem que ter essa manutenção. E Davi, e por que eu não sei, tá? Por que tem pedaços que entram concessão, outros não? Por que não 100%? Não dá. Assim, praticamente não dá. Eu não falo de todas as rodovias, mas a rodovia federal, por exemplo, você tem rodovia do Rio Grande do Sul até o norte do país. E esses locais que entram concessão é por questões de... Igual você que falou agora há pouco, são trechos de escoamento de grãos, ou seja... Você tem que ter uma atratividade ali. Né? Você tem que ter volume, né? Volume de passagem. Tem que ter negócio. Então você tem que ter um volume ali, porque senão quem vai entrar vai dizer, peraí, eu não vou... Não vou ganhar nada. E a pessoa que vai entrar lá, o grupo que vai entrar vai ficar 30 anos em média, né? Então você tem contratos aí de 30 anos, eles fazem
É cálculo financeiro ali também, sim. né? Cálculo financeiro, porque eles vão ter que fazer melhorias ali, né? Eu tive viajando agora recentemente, né, nas férias, e cara, isso que você falou é visível, assim, eu saí ali da região, sei lá, de Carneiros, ali no Pernambuco, para ir até Recife. Caramba. Você vai por uma rodovia ali, bem ruim, aí começa uma área que provavelmente é concessão, que já você passa o pedágio para entrar nela, assim, aí já é duplicada, qualidade de asfalto. É outro mundo. E sabe que desde criança, né, assim, a gente quando era criança, meus pais são do interior da Bahia, né, e a gente ia pra lá de carro. Então, quando era criança, a gente pegava o carro, ia pra lá, um dia e pouco de viagem, então eu sempre gostei, assim, né? E lá as estradas também eram bem ruins. Eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, a estrada ir pro interior aqui é ruim. Eu falei, cara, você nunca foi pra lá, cara. Você nunca viajou, cara, pra longe. Tem cada coisa que a gente vê aí. Tem uns parentes lá da minha esposa, acredita, eles são do Acre. Do Acre? Do Acre. E eles vêm pra São Paulo de carro. Louco! Juro, eles vêm de carro. Porque não tem medo de avião, não sei o quê. Tá? Sim. Eles vêm de carro. Eu até brinco com eles. Cara, assim, você tira uma semana do trabalho, você vem, almoça e volta, né? Praticamente, né? Não dá. Eu falei, pô, acho que com 3, 4 dias eles vêm de carro. Caramba. Caraca. E quando a gente fala de seguro, assim, para essas concessões, para que serve o seguro para eles? O que cobra, enfim, como funciona? Tá, assim, basicamente é manter a rodovia no estado que ela precisa estar, né? Então, assim, a deterioração do pavimento, por exemplo, isso daí não cobre. É uma coisa que acontece ali, o pavimento ele vai se deteriorar, né? Se passar muitos caminhões, então os caminhões, o peso estraga o pavimento, né? Então, isso é normal, né? Isso daí com o tempo, principalmente pela qualidade do pavimento, né? Então, ele vai estragar o pavimento mais rápido, né? Quanto mais peso, então tem umas questões aí. Por isso que paga por eixo, o caminhão paga por eixo, né? Então, tem essa questão do peso, né? E o preço é diferente também. E o seguro ele serve ali para ajudar, para estar junto ali com as concessionárias, né, para fazer não a manutenção da via, né, para deixar ela no estado que ela precisa estar. Tipo, placa, sinalização, também. Essas coisas entram tudo? Entram também, tem tudo. Até o próprio pedágio? Pedágio também. Se um caminhão bater num pedágio que destruiu, acho que teve um evento recente disso. De property em concessões. Sim, só que tem o ressarcimento também, né? Você pode ter o ressarcimento. Você vai atrás do caminhoneiro ali depois, né? Isso, da empresa e tal. O ressarcimento. Uma chuva que destelhar os pedágios. Então, a chuva, a gente entra num tema agora aí de mudanças climáticas, né? Uma coisa que tá pegando bastante, assim, né? Bastante mesmo, assim, se a gente pegar até... Se vocês lembrarem, na abertura do mercado de resseguro, quando os resseguradores estavam chegando ao Brasil, o papo era sempre o mesmo, né? Que todo mundo falava aqui, o Brasil não tem catástrofe. Era o que a gente ouvia, o Brasil não tem catástrofe. Então, o Brasil é um país interessante, não tem catástrofe. Hoje, alguém consegue falar que o Brasil não tem catástrofe? Não dá, né? Não dá, cara. Você olha na mídia mesmo. Toda hora, cara. Então é uma coisa bem, bem séria essa mudança climática. Não tô falando nem de aquecimento global, não é nem isso, nem discutindo isso. O que é fato mesmo, essas mudanças climáticas, né? E elas estão acontecendo. Então, antigamente, a gente tinha, por exemplo, El Niño, Laninha, então você tinha alguns eventos ali meio que previstos, né? Você conseguiria traçar mais ou menos ali algumas coisas que ia acontecer, mas de repente chegou 2020, 2021, eventos extremos com recordes, assim, né? E a questão não é nem que está chovendo mais. A questão, eu não consigo afirmar que está chovendo mais, mas a gente consegue afirmar que tem mês, por exemplo, que a chuva que era para vir em 30 dias vem em 2 dias. Isso aí. Ou seja, as cidades não estão preparadas para isso, né? Então, no ano passado, em setembro, no sul do país, nossa, foi uma calamidade, assim, eu lembro. O rio subiu, assim, eu fui depois para Porto Alegre, né? Tava descendo no avião, alguns dias depois, gente, tava tudo alagado, assim. Uma parte, assim, bem, bem cruel, assim, bem... A gente até teve um seguro aqui, um papo aqui sobre seguro residencial com o Jarbas. A gente falou muito dessa questão, assim, até com a Ana da CNSEG lá, desses novos seguros que estão vindo aí, tipo esses bilhetes de seguro para baixa renda, né? Que é justamente porque essa galera tá sofrendo demais, né, com esses eventos climáticos, assim, vem dar uma porradona em diversos lá, e aí o Estado precisa reagir rápido, e às vezes ele não tem a velocidade que a população espera, né? Não, assim, é bem, bem triste mesmo. Tem algumas questões aí que estão sendo discutidas, né? Se de repente vai ter um seguro que vai cobrar na conta de luz, que... Isso! Eu nem tô acompanhando isso daí, mas eu sei que tem algumas
algumas questões, sim. Enfim, é uma coisa assim que a sociedade, né, precisa se preparar, que agora a gente tem catástrofe, né? E se a gente pega mesmo países desenvolvidos, eu estava vendo esses dias lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá? Em alguns locais lá na Flórida, o pessoal não consegue fazer seguro das residências mais. De vendaval, esse tipo de coisa. Porque você tem as casas lá, você tem geração 1, geração 2, tem alguns negócios de geração de casa lá, né? E algumas gerações o pessoal não está conseguindo mais. Ou o seguro, tipo, triplicou, a pessoa não consegue fazer mais seguro. Tá sendo a frequência de eventos tem aumentado bastante. A frequência aumentou e também a severidade. A severidade, então a força dos eventos, né? Então, aqui no Brasil mesmo, só de recordes, se a gente pegar de 2020 para cá, nossa, tivemos vários recordes. Vários recordes, assim. E que tipo de situação que causa bastante perdas no seguro de concessões rodoviárias, por exemplo? Dá exemplos, por exemplo, queda, ponte... Tá, assim, obras de artes especiais, né, são pontes, viadutos, esse tipo de coisa, assim, normalmente não tem tanto evento, não. O que tem mais seriam de taludes, né, então seria... Mas tem cobertura? Então... Um colapso, assim. Sabe aqueles que você vê, assim, que... um buraco na estrada? Então, aí tem uma questão bem importante, assim, né, o seguro de rodovias, ele já estava bem restrito. Depois desses eventos de 2020, 2021, 2022, ficou muito mais restrito. Então, semana passada mesmo, a gente teve até com a associação, a BGR, né, que é das concessionárias, e a reclamação deles meu seguro aumentou muito e as coberturas diminuíram. E as franquias aumentaram, enfim, eles estão ficando sem cobertura para algumas coisas. Então, tá uma coisa até um pouco complicada, assim, mas aquele negócio, a atividade de seguro, resseguro, não é filantrópica. Então precisa ter resultado, né? E quando a gente fala, por exemplo, seguro de automóvel, seguro residência, a gente está trabalhando com grandes números, né? Então, quando a gente fala teoria das probabilidades, grandes números, você tem uma massa muito grande, você consegue praticamente prever ali o que vai acontecer, né? Não com qual, mas você consegue prever ali, né? Então, agora quando você tem uma massa pequena, você não tem massa, né? Você tem uma quantidade pequena de segurados, é muito complicado. Então, já está faltando capacidade, então é uma situação um pouco, para alguns segmentos... Então, assim, ferrovia também depende um pouco também. Ferrovia, você tem poucos players aqui no Brasil, né? Poucos segurados, né? Então, assim, tá uma briga, não tá fácil, não. O que cobre um seguro da ferrovia? Bom, da ferrovia, você consegue cobrir o material rodante, né? Então, as locomotivas e os vagões, né? Isso, eu gosto bastante de acompanhar. Isso não é seguro alto, é seguro... É meio um alto de... Tá no próprio. É o casco, né? Exatamente, né? Então, mesmo aquelas locomotivas que são bem parrudas mesmo, né? Então, precisa ser parruda, precisa ter um peso ali para ela não ficar patinando ali, para funcionar ali. Então, e hoje você tem composições de 160 vagões, 180 vagões, né? Então, estão querendo aumentar mais isso. O nosso país, a exportação, se você separar na exportação do agro, né, e que foi para Santos, bastante coisa para Santos, o PIB do agro, o PIB do Brasil, depende um pouco das ferrovias. Então, depois que as ferrovias começaram a escoar mais, ajudou, inclusive, o Brasil, o segmento. Assim. Então, aumentar a venda, a exportação. A exportação. Você vê a importância. E, Davi, deixa eu te perguntar, na questão da ferrovia, né? Você tem lá, quando, por exemplo, há casos de descarrilhamento e tal, a impressão que dá, às vezes, é que quando você descarrilha, o acidente não é tão violento em relação ao casco, mas ele dá PT normalmente em relação ao vagão. Não o vagão, mas a locomotiva. Tá, imagine assim, o vagão ele carrega ali 100 toneladas. Parece que ele é um negócio pesado de ferro que não vai sair do lugar. Ele tem a parte rodante embaixo dele, né, que você troca ali, encaixa, e tem uma caixa ali, o vagão de minério, por exemplo, uma caixa ali, grande ali, né, bem parruda, assim, negócio bem... Então, para perder um negócio daquele é bem difícil, assim, esse PT é muito difícil, assim. Acontece ele cair no rio, assim, alguma coisa um negócio extremo. A locomotiva é a mesma coisa, assim, né, muito raro perder uma locomotiva completa, né. Exceto, acho que foi em Brumadinho, né, que quando teve aquele evento terrível lá, caiu lama, acho que até hoje tá lá. Essa locomotiva assim, né? aí. Acho que foram duas, né. Que normalmente essas composições, elas estão em 2, 3 locomotivas, né? Isso então... estaria coberto dentro do seguro lá. Óbvio que vocês vão tentar ser ressarcido o causador depois, né? Assim, isso sem ler clausulado, sem nada. Falando assim, a princípio, claro, faz seguro para o evento em si, né? O evento em si. Então, o simples descarrilamento normalmente não tem
Ele tem cobertura ali, mas não tem a perda ali, né? Então, a via permanente, que são os trilhos, ele tem um custo muito elevado, né? Então, no passado teria até uma obrigatoriedade de colocar isso no risco, né? Depois não tiraram, né? Então, a associação lá o pessoal ferroviário conseguiu tirar. Então, hoje, a via permanente, da maioria dos casos, não está coberta, né? Então, se tiver um alagamento, desmoronamento, qualquer coisa que aconteça ali não está coberta. E existe inspeção para isso? Para ver a qualidade da composição, a qualidade da via, se tem risco de descarrilar ou não? Sim. Tem os inspetores, né? E a gente tem um inspetor de risco, Aurélio, lá, muito bom, gosto muito dele lá. Legal. Eu adoro conversar com esse pessoal. Então, e essa galera devia conversar mais com a galera de transporte, porque... às vezes... Os sinistros das mercadorias, por exemplo, igual você falou, é raro ter PT o que é bom ali vai ser bom aqui. Mas assim, a mercadoria às vezes acaba se perdendo toda, né? E o prejuízo fica no transporte. Né? No transporte vai ter... Mas ela tem que se falar, por exemplo, é interessante para você saber que o cara que fez a inspeção aprovou o risco, por exemplo. Interessante, sim. Até porque, assim, o descarrilamento pra gente é uma coisa... um descarrilamento em baixa velocidade, por exemplo, às vezes não tem problema nenhum, mas a carga ali, de repente, vai embora, vai embora, né? E aí, por exemplo, até a bitola ali que ele usa, se é de 1 metro, 1,60, influencia, talvez até da probabilidade dessa queda, né? Porque muitas vezes vai precisar ter a movimentação da carga, né? Porque às vezes na mesma linha ele começa com a de um e passa para outra, né? Sim. Ou vice-versa. É que assim, as rodovias das ferrovias, elas trabalham em conjunto, né? Então, até no passado a gente já viu assim, não, rodovia, ferrovia, não. Em qualquer país do mundo, assim, países desenvolvidos, tem que ter os dois, rodovia e ferrovia. Vai paralelo ali. Sim. Não, porque imagine assim, você tem um terminal grande na ferrovia, né? Só que esse terminal, por exemplo, de soja, a soja... Precisa chegar lá. Precisa chegar lá, exatamente. Então, você tem os caminhões que levam até lá, né? E depois eles coam essa soja, né? Então, teve até um marco das ferrovias que foi bem importante, que mudou algumas regras em 2020, se não me falha a memória, que foi muito bom, né? Que agora qualquer empresa pode meio que construir sua própria ferrovia, assim. Não precisa... ter a concessão. Você pode construir sua ferrovia. Tem umas coisas bem legais, assim. Você sabe se já tem gente... interessado? Tem projetos, tem pedidos, né? Que você precisa de meio que uma autorização, mas a autorização manda e é super simples, né? Então você tem projeto lá, acho que em Rondonópolis até, não sei se Lucas do Rio Verde, tem coisa em construção já, não tem coisa acontecendo de expansão. Isso pra gente é muito bom, assim, né? Sim. Pro país, para exportar. Eu imagino que até a parte ferroviária de escoamento de transporte, ela é até mais ecológica do que um veículo transportador, um caminhão. Falar no risco, né, cara? Porque caminhão do agro, você vê tombamentos, você vê perdas absurdas aí, não só da carga, mas, enfim, vidas, etc. Olha o que acontece. Em país desenvolvido, ferrovia leva carga pesada mesmo. Então, toda carga pesada leva ferrovia. Então, minério. Então, imagine assim, que as rodovias já são melhores lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lá é pavimento rígido, né? Então, aquele pavimento que ele é 10 vezes mais caro do que o nosso. Dura muito mais. Então, você pode arrancar o amortecedor do carro e viajar nos Estados Unidos, assim, forçando um pouco mais. Pode falar. Sim. É tranquilo, né? E aqui não, aqui você tem caminhão muito pesado, de 9 eixos, né? Então, você aqui tem caminhão de 9 eixos. Lá funciona como? Os caminhões, se vocês repararem, a maioria tem 5 eixos. Podem reparar, quando você for para os Estados Unidos, a maioria tem 5 eixos. Então, assim, são caminhões grandes, muito grandes, só que o peso dele leva notebook, geladeira, esse tipo de coisa. A carga pesada mesmo para longe é tudo de ferrovia, né? Então, até 200, 300 quilômetros é rodovia, no caminhão. Acima disso daí é tudo ferrovia. E é uma coisa bem interessante isso daí, porque até a vida do caminhoneiro melhora, né? Em vez de ele atravessar o país, ele vai e volta. Ele passa a ter vida, né? Fica... E até o frete influencia em várias coisas, né? Até na qualidade de vida do próprio caminhoneiro. Então, passa a ter vida, porque ele vai e volta no mesmo dia, né? Ele não vai ficar... E ferrovia, tanto ferrovia como rodovia, tem tecnologia, assim, que não acaba mais. Mesmo? Muita coisa. De rodovia, por exemplo, eu passei a tarde numa empresa que eles fazem scanner de rodovia. Então, pra você ter uma ideia. Imagine que passa um carro a 80 km por hora, ele consegue fazer um scanner da rodovia e falar o seguinte, tem um buraquinho, tem um problema no quilômetro 75,4. O pessoal vai descobrir um escritório no ar-condicionado e já manda a turma lá para ajustar naquele quilômetro certinho. Ele consegue fazer um scanner do pavimento. Caramba! E as concessionárias também conseguem fazer um scanner também da parte... tipo aquele carro do Google que vai com uma câmera, assim? Que louco!
Então, assim, isso já funciona aqui no Brasil já. Aham. E de ferrovia, você tem tecnologia, assim, inteligência artificial, que assim, imagine assim, você tem um navio esperando aqui, né? Você tem um trem, você precisa reduzir cada vez mais o tempo de descida, né? Só que não adianta reduzir o tempo, você acelerar Chegar lá, a não 80 tem km ninguém. por hora e não conseguir É. fazer a curva, né? Então você tem muita tecnologia para fazer. Você tem uma quantidade limitada de vagões, de tempo, né, do navio ali. Então, o pessoal usa muita coisa, muita tecnologia. Isso tudo é analisado na hora de subscrever o risco? O nível de tecnologia que o cara tem, de segurança, enfim. De segurança sim, de tecnologia também, né? A gente acaba olhando. É porque, assim, até entrando um pouco, quando a gente pega os grandes riscos, né? Eu analiso só grande risco, né? Então, talvez seria até um pouco do facultativo, você acaba olhando mais o que deveria ser analisado no contrato automático, ele vai ficar no contrato automático, né? Então, o que sai do contrato automático vem para o facultativo. Então, os grandes riscos, a ponta deles vem para o facultativo. Então, no facultativo, a gente acaba olhando, né, saindo um pouco desses... como é que eu posso falar? Esses segurados, eles acabam entendendo um pouco de resseguro, né, muitos deles, e acabam, às vezes, querendo apresentar para os resseguradores. Eles diretamente, né? Não, com o broker, tudo. Não, né? sim, mas assim, eles Pro estando mercado. na conversa, digamos assim. Isso, no roadshow, assim, eles gostam de apresentar tudo que está acontecendo, essas novas tecnologias, né? E é muito interessante. É que eu sou um pouco... Não, eu fui viajar recentemente, fui para a Olímpia, né? Parque aquático lá. E eu vou muito bom lá. Não, muito bom, muito bom. Recomendo para todo mundo, muito bom. E eu vou na estrada e falo assim, pô, essa parte aqui eu que fiz o seguro aqui e tal. Aquela usina de açúcar e álcool também foi eu que fiz. Ele vai para aquele trem que foi eu que fiz, não sei o que. Eu fico assim com o transportador. Ixi, esse aqui eu já visitei, esse aqui eu conheço. Eu sou meio chato assim com a família. Fala, isso daqui, o pessoal fala, papai. Essa aqui dá sinistro pro caramba. Já tá analisa as condições, né, cara? O motorista tá falando no celular ali, meu. Chega segunda-feira no escritório e já... É um vício de quem tá no seguro, né? E deixa eu te perguntar. Você estava falando do facultativo aí. Como é que funciona o seguro facultativo dentro desse segmento? O que você analisa? Que nem você falou, provavelmente está ali no último... Na ponta. No último layer ali. Acho que entrando um pouco da diferença, assim, né, do subscritor de seguro, de resseguro, a gente vê algumas diferenças, assim, né? Talvez a primeira diferença, assim, nos seguros tem muita pressão comercial, né? Por quê? Você tem aquele segurado que ele tem o risco de transporte, tem o de vida, enfim, tem diversos ramos, né? E isso daí acaba caindo um pouco na seguradora, né? Como, opa, peraí, ele tem isso daqui e precisa resolver a vida do segurado ali, né? Quando vem para o resseguro, muitas vezes o ressegurador não tá olhando todo aquele leque ali, né? Não está aceitando todos aqueles riscos. Então acaba olhando a análise de risco. Mas assim, um risco que é bom para o seguro, ele é bom para o resseguro. Um risco que é ruim para o seguro, é ruim para o resseguro. Então, o risco não muda, o risco é o mesmo. Só que a análise, quanto maior o risco, a capacidade de resseguro, ele depende de alguns fatores, né? Então, você tem exposição, né? Você tem o tamanho do LMG, né? A exposição mesmo do risco, né? E você também a experiência. Então, quando a gente vai voltando ali nos grandes números, é experiência, você tem bastante experiência ali, né? Então você tem experiência do que aconteceu com aquela carteira, você consegue tratar. Agora você pega num grande risco, um acelerador de partículas. Eu tenho um no Brasil. Vai comparar com o quê? É isso que eu ia falar, como é que você vai, né? Então você tem um custo de exposição mesmo assim, né? Só que esse custo de exposição não é só o custo de exposição, senão o custo seria o mesmo para todos os segurados, né? Então você tem algumas análises aí, normalmente você tem um líder de resseguro que muitas vezes já aceitou esse segmento fora do país, né? Então ele acaba sendo o líder nesse tipo de negócio, né? Então não é uma coisa fácil, assim, porque muitas vezes o próprio inspetor, quando vai num risco, assim, é difícil mesmo entender, assim, se a gente até transformar isso em número, né? Isso, até transformar em número e quais os reais riscos, né, de alguns segmentos novos, né? Então, a gente consegue dar vários exemplos aqui, né? Por exemplo, energia solar, né, que começou a avançar bastante mesmo. Que essa parte de energia eu faço também, essa parte de energia, né? Eu analiso também. Então, essa parte de energia solar,
em 2017, assim, ela existe faz mais de 20 anos, né? Uhum. No Brasil tem gente que tem painel solar nas casas, tudo há mais de 20 anos. Só que a energia centralizada, né, a geração centralizada, que são aqueles parques gigantes, Isso. começou em 2017, 18 ali que ele Ah. começou, né? E agora tá começando a ter as baterias para acumular as energias, né? Que eventualmente. Tem. Vocês já estão analisando isso com bons ou maus olhos? Então, para falar a verdade, no facultativo ainda não, porque Tá. o que a gente está olhando, assim, né, até entrando um pouco nesse negócio de energia? fotovoltaica, Uhum. assim, imagine assim, que em 2017 começou e o negócio está avançando numa velocidade, Perfeito. assim, exponencial mesmo. Toda hora surge um DSU para fazer disso aí. Caramba. E quando a gente olha, se eu trazer o número para você do mês passado e trouxer desse mês, do mês passado já está desatualizado de tantas plantas novas que estão acontecendo, né? Então, como acontece esse tipo de coisa, né? Então, o país precisa de energia mais barata, né? Então, Uhum. essas novas usinas, o governo vai lá e fala assim, eu preciso de uma grande usina, uma região. Quais são essas regiões, né? Normalmente no norte de Minas Gerais e sul da Bahia tem bastante dessas usinas solares, né? Uhum. E nesses locais, quando você chega com uma linha de transmissão, você precisa de uma linha de transmissão para você... Espalhar energia. Isso, para carregar essa energia para algum lugar, né? Então, por exemplo, essa energia que a gente está usando agora aqui, pode ser que seja de energia solar, fotovoltaica. Entendi, que veio de lá. Tá vindo de lá. Caraca. Você tem um sistema no Brasil que ele é bem interessante, que é o SIN, né? Sistema Interligado Nacional. Então ele pega a energia de tudo quanto é lugar de geração, junta isso daí e manda para o lugar que está precisando. Uhum. Isso Mas- também entra em concessão? Por exemplo, a Enel aqui em São Paulo é uma concessão? É uma concessão, mas assim, você tem a geração. Primeiro você tem a geração, que são os parques eólicos, solares, hidrelétricas, térmicas, né? Aham. Mas é Usina de distribuidora, né? Usina de açúcar e álcool. Depois da geração, você tem que carregar essa energia, né? Então, Tá bom. a distribuição, as linhas você tem a linha de transmissão, desculpa, distribuição não. E no final você tem a transmissão, né? Que é a Tá. parte da Enel, né? Porque assim, pensando assim, essas fazendas, eles chamam de fazendas, não é isso? De painéis solares e tal. O cara, hoje, por exemplo, vamos supor que eu tenho não tenho, tá? Mas vamos supor que eu tenho um terrenão lá, quero construir um negócio desse aí. Eu tenho que participar primeiro de alguma licitação, porque como que eu me interajo com o governo depende. Tá, assim, Quer existem... ganhar dinheiro, é isso, vendendo. É lógico. Você tem duas grandes diferenças, assim. Você tem essa energia centralizada, que são as big usinas. Quando eu falo big usina, é coisa de 1 milhão de placas. Tá bom. Uhum. Eu fui num parque solar lá que você tem 5 quilômetros de placas. Nossa, cara, isso é muito louco isso. 5 Isso é quilômetros. até bonito de ver. Né? É bem interessante. E 5 quilômetros de placa, eu fui lá, né? Daí as pessoas iam fazer uma revista, assim, eles dão uma volta na usina, né? Eles têm que andar bem devagarzinho com o carro, né? Pra não subir poeira nos painéis, né? Uhum. Uhum. Nos módulos solares. E aí o pessoal fala assim, a gente vai 5 km por hora, vai de manhã e volta no final do dia. É o dia inteiro. Pra fazer, tipo, ficar rodando Não, ali. pra dar uma volta. É. Pra dar uma volta. Mas Tem que ser bem devagar. mas é pra, tipo, fiscalizar como tá ali as coisas. Isso, para ver algumas questões. Eu até fiquei pensando, falei, caramba, né? Eu falei, ia pra almoçar? Não, a gente leva marmita, tá? Não sei. Almoça no carro. Aí ia fazer uma outra pergunta, eu falei, não vou fazer. Eu falei, caramba, Vai pra lá. isso é uma emergência, precisa ir no banheiro, alguma coisa? Mas eu falei, não vou fazer. Alguma solução tem. Essa parte, e a parte de manutenção nesses painéis também, como que eu digo assim, essa questão da poeira que você falou, existe essa manutenção, né, de limpeza também dos painéis? Existe. Então, assim, imagine assim, que, só voltando na questão anterior, você tem a energia centralizada, que são essas big usinas, né, que são bem grandes mesmo, e você tem a geração distribuída. A que você está falando é a geração distribuída. Então, essa geração distribuída, você não precisa ter uma linha de transmissão de alta tensão ali. Você consegue fazer isso daí, você não precisa de autorização licitação, esse tipo de coisa, não. Você monta esse tipo de usina, né? Tem vários critérios ali, tem projeto de engenharia, tudo. Só que depois você tem que encaixar isso daí na rede. Na rede. Então, a rede tem que suportar o que você tem ali, né? E eu faturar de alguma maneira com isso. Isso. E aí tem até o que eles chamam de abertura do mercado, né? Mercado livre, que antigamente só a alta tensão que tinha autorização para usar, baixou para média tensão. Isso. E a tendência não, já tem lei que vai alterar e até para... É como se fosse a pessoa comprar a energia dela dessa galera Isso aí, mesmo. né? E aí usa a transmissão E ela- como paga um fee lá do transporte. Digamos, de Isso, energia. é isso mesmo. Por exemplo, você tem uma empresa,
Enfim, você tem uma empresa, só que em vez de você pagar para Enel aqui em São Paulo, você compra de quem você quiser, né? Então isso daí é a abertura do mercado, que é bem interessante, né? Acaba baixando os preços também para muita gente. Uhum. Isso tem que ser uma pessoa física, né? Quando você tem painel solar, você pode vender, né? O excedente. Não tem um negócio desse também? Não pode. Assim, quando você é pessoa física, você coloca o painel. Eu tenho um painel em casa, né? Isso, Então, eu coloquei lá. Você tem os créditos. Então você pode usar os créditos por 5 anos, mas você não pode vender. Ele abate na Na tua sua conta. conta. É isso. ele É que você tá usando a sua energia, entre aspas. Então você não vai pagar por isso, Isso. entendeu? Ou, Ah. assim, qualquer lugar que você tem o seu CPF, É desde que isso. seja da mesma. Normalmente é do mesmo estado, assim, né? Uhum. Do mesmo estado, se você tem o mesmo CPF, Você tem 2, 3 casas registradas ali, né? Pai poderia... pode. Uhum. Então tem gente que tem apartamento, por exemplo, você não tem espaço ali no apartamento para ter os painéis, né? Então Uhum. a pessoa às vezes tem um sítio, alguma coisa, tem os painéis lá e acaba fornecendo para os dois locais, né? Boa. Parques eólicos também é com você dessa questão de A energia? gente olha também. E hoje, na tua visão, o que está sendo mais vantajoso pro Brasil? O que está sendo mais levado em consideração? Ou é um mix do eólico com fotovoltaico? Ou tem uma tendência mais para um ou para outro? Ou depende da região? Bom, assim, eu não. Talvez o que eu tô falando aqui, eu não sou a pessoa mais Não, especialista não, curiosidade. disso. Mas assim, na minha visão, esse mix que a gente tem no Brasil é muito bom. Uhum. É muito bom. Por quê? Vamos entrar naquele exemplo que a gente falou das chuvas, né, que estão acontecendo. Em 2014 faltou água, em 2020 faltou água também, né? Quando a gente fala faltou água, não é faltou água no Brasil inteiro, que muita gente até às vezes liga o telejornal e fala assim, pô, peraí, tem gente morrendo ali que alagou tudo, né? Veio aquela chuva recorde e ao mesmo tempo tá faltando água. É. Só que a água precisa cair aonde? Precisa cair no Rio Paraná, precisa cair no rio onde tem as hidrelétricas. Isso. Uhum. Então você tem o norte do país, que tem a Santo Antônio, Giral, Belo Monte, você tem as outras hidrelétricas no meio do caminho, você tem aqui no Rio Paraná. Então não adianta chover numa região que não tem hidrelétrica, né? Então isso influencia bastante, né? Então, se você tem esse mix, você consegue fazer muita coisa interessante. Então, a energia mais barata, que é eólica e solar, fica ligado direto. Uhum. Ligado direto. Só que isso daí não resolve o problema do país, né? Você não consegue, por enquanto, não. Hoje, tem até um amigo meu, um grande amigo meu, né, que ele mandou para mim esses dias no WhatsApp, né? Você viu que a energia solar aqui tá? Ele mandou um número, eu falei, não, esse número está desatualizado, tenho certeza, né? Hoje já chegou a 16% da energia do Brasil de energia solar. Caramba. Mas 16% contando a energia que está ligada no SIM, que é o que Uhum. vai para todo mundo, né? Que é só dessa centralizada, e também da geração distribuída. Entendi. Geração distribuída tem painéis em cima de hospitais, de casas, de comércios, residências. E aí que está mudando um pouco o risco de property para esses pequenos riscos também, né? Que imagine que tem uma seguradora que aceitou um hospital na região sul do país. Uhum. Ok, deu um vendaval em 2018, deu um vendaval lá, teve uma perda de R$200 mil. 100, R$200 mil, tá? Então, um hospital grande e tal, tinha prêmio para isso, ok. Em 2022, estava cheio de placa solar lá em cima. Uhum. O vendaval com a mesma velocidade, o sinistro foi de 5 milhões. Nossa. Então, assim, o risco mudou. Ah, É. Então, isso é uma coisa muito legal, o sistema solar, tudo, só que ele altera o risco, né? É. Cada placa pesa 30 quilos caindo ali, enfim, as coisas acontecendo. Então, esse é um trabalho até que a gente faz bastante lá como subscritor de facultativo, que é uma das diferenças, né? A gente acaba enxergando o que está acontecendo em várias seguradoras ao mesmo tempo, né? e vira uma estatística para Uma vocês. estatística. Porque você tem que Eu tenho um olhar... case aqui de armazém também que dá para falar. Pô, vamos. Fala aí. Eu imagino que você tem que olhar muito mais a severidade, né? Então, onde que tá acontecendo, de quanto em quanto tempo que ela acontece, tá reduzindo o prazo de... Então, mas o interessante é assim, nós ali, a gente é líder de bastante contrato de seguro, né? Beleza. Sim. Então a gente tem uma coisa que foi até idealizado pelo Lacerda, que veio aqui, é o encontro de subscritores, né? Então o que é esse encontro de subscritores? Que legal. Não é a gente ir lá e ensinar ninguém, Aham. não é isso não. É ir trocar ideia, levar um assunto que a gente está vendo. Então a gente tem uma tríade que a gente fala ali, né? Que é o subscrição, sinistro e inspetor de risco. Uhum. Então, a pessoa do sinistro vem aqui e fala, Davi, ó, tá acontecendo isso, você viu que tá faltando tal equipamento? Ele começa a falar, por cada guerra da Ucrânia, não sei o quê, não tá chegando um componente aqui, não tá conseguindo montar. Então, o lucro cessante desse negócio tá demorando mais. Olha o sinistro, ele pega o relatório de regulação, é verdade o que ele tá falando, né? Então, eu pego isso daí, vou por inspetor e falo assim, ó, você tem que um item super importante hoje, onde tá dando sinistro, é ali. Então, a gente informa isso pro inspetor de risco.
E para as seguradoras, quando a gente tem uma informação relevante, a gente consegue ir para essa seguradora. Esse que é o serviço que a gente presta, né? Porque o facultativo, ele pode ser como uma prestação de serviço, né? Tem ressegurador que fala assim, não, eu só dou facultativo para quem tem meu contrato automático. Ok. Tem ressegurador que ele tem facultativo. Ah, não, meu facultativo eu olho aqui, eu quero fazer para todo mundo. Eu consigo olhar, tem um braço aqui para olhar para todo mundo, por exemplo. E tem ressegurador, que é o nosso caso lá, que a gente presta um serviço, olha para todo mundo e ao mesmo tempo para os nossos parceiros a gente vai lá e consegue conversar, consegue trocar ideia, assim, trazer isso. Do armazém a gente tem um case bem interessante. Diga lá como que é esse case. Interessante. Fala aí, Davi. Em 2012, a gente começou a perceber que estavam tendo bastante incêndios em armazéns. Aham. Aí eu sou bem conformado com algumas coisas. Eu falei, não, gente, isso aqui não é normal. Tipo, aí peguei um relatório de regulação, a gente viu que era a iluminação, né? Um negócio termoelétrico lá, tal, não sei o que. Beleza. Esse daqui é um outro motivo, tal. Aí daqui a pouco começamos a pegar vários com problema na iluminação. Era um, dois, era mais. Opa, peraí, alguma coisa tá aqui. Qual é a iluminação que tá usando? A gente foi ver. Era a iluminação usada no mundo inteiro, uma marca super conceituada. Pô, peraí. Então, o problema não é a lâmpada em si, né? Vamos ver o conjunto agora. O Brasil ele é muito extenso. Naquela época, não existia LED ainda, né? Na verdade, assim, só corrigindo, LED existia. Mas quando a gente pega um armazém, um pé direito de 10 metros de altura, o LED daquela época não conseguia chegar até lá embaixo. Então, se alguém chegasse com um luxímetro lá, não ia dar o mínimo, ou seja, a empresa podia ser multada, enfim, não funcionava, né? Então, o que o pessoal usava? Usava muito lâmpada de vapor de alta pressão, que é lâmpada HQI, né? Que eles chamam, que é vapor metálico e vapor de sódio. Então, imagine uma lâmpada de 400 watts, tinha um globo, ela trabalha a 700 graus, então ela esquenta muito. Ok, esquenta muito, estava lá. Era uma lâmpada fácil de encontrar, qualquer lugar do Brasil você encontrava, qualquer lugar você encontrar, qualquer depósito, barata, era muito barata e fácil de trocar. Mais difícil era colocar alguém lá em cima. Arranjar a escada pra subir. Arrancar a escada. Subia com a empilhadeira lá, o cara. É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente começou a reparar Sem na EPI, época... os caras. Eu já fiz muito isso. Na empilhadeira? É. Você? Isso, ó, quando eu trabalhava em armazém antes. É mesmo? Caramba. Esse tamanho é um Você acha que trator. isso veio da minha criatividade? Do de você aí, ó. Segura aí, Então, me levanta. Você já deve ter visto uma coisa também, né? Porque assim, normalmente o último andar lá do depósito, o que o pessoal coloca no último andar? Assim, o que ninguém, tipo... É, o que você não usa um muito. enfeite de sai. Natal. É. Dobra o enfeite de Natal e Joga põe lá em cima. O negócio fica perto da lâmpada. Mas É, pega faz fogo. esquentar 2. Caraca. Então, você sabia que, desculpa até cortar Não, seu não. raciocínio, isso foi uma das coisas que o mercado de seguro mais me deu, noção de risco. Porque, na época eu fazia cada coisa só que eu não tinha noção. Aí, conforme você vai trabalhando no seguro, você vai vendo os sinistros e principalmente as causas dele, que merda que eu fazia, né? Assim, enfim. Então, daí olha o que aconteceu. Daí a gente começou a reparar, daí eu fui lá atrás de vários, falei, peraí. Falei, não, daqui tá... Gente, esse negócio tá acontecendo sinistro. Daí a gente viu um vídeo que o globo que era pra proteger, começou a pegar fogo, pingar fogo. Pingou fogo na mercadoria ali embaixo, o que aconteceu? Incêndio. É. E tinha imagem, tudo assim, né? A gente foi atrás, foi pesquisar. Esses globos, eles eram vendidos, enfim, tinha de tudo quanto é marca, tudo quanto é tipo, e alguns não suportavam o calor. E ali tem um reator ali dentro também, né? Então, o consumo daquele negócio, o consumo de energia, ele é alto, né? Ele é elevado. Então, assim, era muito fácil, simples, mas estava pegando fogo. Entendi. A gente começou a travar um pouco, falou, peraí, a gente quer saber qual é a iluminação que está usando. Coisa que ninguém perguntava, vocês Ninguém começaram... A gente começou, qual é a iluminação? E até retroalimentou o cara da inspeção, né, gente? Toma cuidado com esse tipo de coisa aqui. Exato. Fica esperto com isso. E aí a turma até falava assim, pô, peraí, Davi, mas esse tipo de lâmpada é usada em vários locais. Eu falei, sim, mas uma lâmpada dessa no metrô não faz diferença nenhuma. Cair no concreto lá não vai fazer diferença nenhuma. Agora cair no papelão, no plástico, né? Perfeito. Então a gente viu isso daí. Na época a gente falou, pô, peraí, esse mundo de incêndio que está acontecendo, precisamos fazer alguma coisa. A gente foi nas seguradoras, né? Esse encontro de subscritores, começamos a conversar. Falei, gente, olha o que está acontecendo. Legal. Só que nessa mesma época começou aquele stock to put, os negócios irem para Londres. E lá eles não sabiam disso. Não. Então lá em Londres, possivelmente eles não sabiam disso, né? Levaram para lá, né, os riscos. Então teve uma demandada naquela época de riscos para lá. O que aconteceu? Os sinistros que aconteciam aqui começou a acontecer E pra lá. e para lá. Então nessa época aconteceram sinistros grandes, né? Bem grandes mesmo.
E aí foi até um baque para algumas seguradoras, porque quando o sinistro era aqui no Brasil, quem sentava na ponta da mesa era um diretor de uma seguradora aqui do Brasil, né? Então estava lá no IRB, era um diretor aqui do IRB, de outras seguradoras, era muito mais fácil de você tratar. Agora, tratar um risco em Londres era muito um grande sinistro em Londres, né? Custo de viagem, tudo, então era muito mais complexo. Ou uma arbitragem mesmo, tem uma arbitragem lá em Londres, não é tão fácil igual aqui no Brasil, né? Então, o guideline mudou de algumas seguradoras, né? E depois Londres parou de aceitar esse negócio. O que foi acontecendo depois que a gente percebeu? E na época a gente começou, nesse serviço, nesse encontro de subscritores, a gente começou a avisar, falou, gente, é isso que está acontecendo. A gente até ouvia, tá, Davi, então quando tem esse tipo de iluminação a gente não aceita mais. Eu falei, não é isso. A gente não está falando nem para aceitar, para não aceitar. Então é um problema que está acontecendo. Só que esse problema tem que chegar até os inspetores. Isso. Aí teve uma seguradora que foi bem legal, assim, eles fizeram um encontro anual que eles fazem de inspetores, né? Eles até me chamaram lá para falar. Eu fui lá falar desse assunto. E tinha mais de 100 inspetores lá, assim. Eu fiquei até com medo, né? Porque eu falei, puta, falar. Porque o time é muito bom, né? Esse pessoal é muito bom. Sim. E eu percebi que, assim, eles não sabiam o que estava dando incêndio. Porque não chegava para eles. Perfeito. Chegar para eles. Então a gente foi lá, explicou tudo, mostrou algumas fotos, algumas informações, relatórios de regulação, mostramos bastante Legal. esse tipo de informação para eles. O que está acontecendo é isso daqui. E até alguns questionamentos, mas assim, às vezes a gente vai lá, o pessoal não sabe que tipo de iluminação que é. Eles perguntam, o pessoal fala, não sei. A gente falou, não, mas eles têm estoque, porque queima a lâmpada. Vai no estoque e pega do estoque, vê o que está acontecendo, né? E aí viram que tinha bastante desse tipo de iluminação, que consumia muito. Aí foi mudando um pouco, mudando. Se a gente trazer aqui, talvez 2018, 2019, o que começou a acontecer? O LED começou a baratear o preço. Sim. Então, um LED de alta potência, então um LED de 150 watts ilumina igual aquele de 400 ou até mais. E não tem reator, não tem nada. Mais seguro. É mais seguro. Assim, eu pelo menos nunca vi um incêndio de LED, esses de alta potência. Né? Eu nunca vi. Agora, desse de vapor de sódio eu vi. Então, o que aconteceu? Começou a acontecer, os segurados começaram a trocar. Até começou a baratear a economia, tudo, e os sinistros começaram a dar uma maneirada. Olha que da hora. Tá vendo aí? É o seguro alimentando aí a indústria, né? Não que seja o principal fator de ter reduzido a sinistralidade, mas ainda as seguradoras, ainda há muitas restrições em armazém, né? Tem muito. Mas por que se deve isso? Imagine que você o cara do armazém tem menos cuidado? A gente tem armazéns aqui no Brasil muito grandes. De vários segmentos, né? Armazéns gigantes, assim, né? Ele não tem uma separação ali. Se ele não tem um sistema automático de sprinkler, imagine que já aconteceu, assim, de ter a brigada de incêndio. A brigada de incêndio era só durante o horário de trabalho. Aí cai um balão, 10 horas da noite, não tinha ninguém ali da brigada. Tinha só o pessoal da vigilância. E o pessoal da vigilância não era da brigada. O que dá pra correndo? É tirar selfie no incêndio. Liga pro bombeiro e vai embora. Tirar selfie, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Muitas vezes esses armazéns não tem nem o sensor, né, de incêndio. E quando não tem um plano, ele não sabe nem pra quem ligar. Ele fala assim, vou ligar pro meu gerente, pro bombeiro, ele não sabe nem pra quem ligar. Então esse plano, isso que a gente fala bastante pros inspetores, né? A gente traz o problema, né, que o sinistro passou pra gente, e fala para os inspetores, né? Então, vai nas seguradoras, então a gente vê uma melhora aí um pouco aí desse segmento, assim. Mas, assim, foram perdas. Eu lembro que em 7 anos, a gente tem uma estatística lá, deu 2 bilhões e pouco, sem atualizar. Não estou nem atualizando, assim. Foram incêndios bem relevantes. Traumáticos, né? E boa parte ficou em Londres também, desses sinistros. O Davi, só voltando à parte um pouco de concessões, imagina assim... Teve a época de pandemia que não tinha ninguém na rua, né? Ninguém de estrada, nada, a não ser os que não podiam parar, né? Tem diferença após e durante a pandemia, hoje no seguro? Ele tá mais barato? Ele tá... Como é que tá na parte de seguros? Assim, de concessões rodoviárias. É isso, influenciou? Não, tá mais caro. Tá mais caro, com certeza tá mais caro. O mais caro que eu entendo foi muito por causa das mudanças, ou não, ou existem outros fatores também? Eu acho que o principal é a mudança climática. Acho que o principal. É porque, assim, tem até um índice da BCR bem interessante, assim, a atividade econômica do Brasil, ele consegue quase que prever o PIB pela atividade dos caminhões nas estradas concessionadas. Caramba!
É verdade, porque Porque tá movimentando ali, mais. é verdade, É. faz sentido. Sabe? Então, imagine que as concessões de carro não influencia tanto, assim, de Aham, caminhões. caminhão. A não ser se tem um evento relevante. É. Aqui começou uma ferrovia nova, alguma É. coisa assim. Se não teve nada diferente, nada que fuja do normal, você consegue prever ali, falar, opa, peraí, esse ano o PIB talvez não seja tão bom. Então, a BCR já consegue ver isso antes, né? Então, você tem Legal. alguns indicadores interessantes, né? Uhum. E quando você analisa o risco da rodovia, a taxa ela vai em cima do valor em risco, do valor do pedágio, do faturamento, enfim. Tá, sempre em cima do valor em risco, né? Que seria, assim, basicamente o valor em risco é o valor de reconstrução, né? Da rodovia. Da rodovia. Então, no Ou, property- enfim, da ferrovia, tanto faz. da ferrovia. Então, o valor de reconstrução, basicamente, né? Então, é sempre Aham. em cima do VR. E aí você tem o lucro cessante, que no caso da rodovia é o pedágio ali, né? Aham. É o pedágio. Ah, entendi. Aí vai pro lucro cessante. Boa. Só que não adianta só, por exemplo, você tem um evento. Então, você tem que ter o evento, você tem que ter a perda de receita lá decorrente daquele evento, Daquele né? evento. Aí você Então, vai por exemplo, calcular. você tem, tipo, 10 praças de pedágio. Aham. Normalmente você não é pra influenciar as 10, normalmente é uma só que você vai influenciar. E às vezes em um único sentido, né? Em Aham. dois sentidos. Então você tem algumas... Esse tipo de evento é meio raro, não? O que, É nesse o que é o parar a evento estrada, pra né? parar, assim? É. Um avião cair em cima da rodovia, ou dentro do Queda de climático. aeronave. não, assim, o evento extremo, assim, mais extremo seria uma aeronave cair numa obra de arte ali, assim, né? Aham. Eu, graças a Deus, nunca vi acontecer, assim, mas seria um evento extremo, assim. Eu já vi seria- cair embaixo. Aquele do Eldorado, lembra? Que o Não helicóptero lembro. caiu bem embaixo da ponte Eusébio Eldorado. Matosso ali. Ali? É, É faz, bolsa? faz muito tempo. Era daquela rádio, se eu não me engano, era Rádio Eldorado mesmo o nome Eu não também. lembro, eu não lembro. Faz muito tempo. É. Então, um evento extremo desse seria a perda máxima possível, assim, talvez. O que é considerado... Então, o DMP, o dano máximo provável, ele é difícil de calcular de uma rodovia, né? Ele é bem difícil. Sim. Então, até o legislador, ele fala o seguinte, para concessão, né? Ele é obrigado a fazer seguro, Uhum. né? Então, ele não tem opção, ele é obrigado a fazer seguro. E fala o seguinte, você, além de fazer seguro, o limite vai ser o dano máximo provável que você vai ter que entender qual é esse dano máximo provável. O limite? Tipo, É o limite. O calcula limite aí. máximo de garantia. Isso, limite máximo de garantia. Mas o limite máximo de garantia numa concessão, por exemplo, numa rodovia... Então, É normalmente isso que ele... eu tô falando, que é Ah, tá. difícil de calcular. Difícil. Ah, desculpa. Normalmente, ele pega... Tô pensando um pouco mais na frente. Eu falei, Não, normalmente ele pega a maior obra de arte dele, né? obra de arte, você fala, são... A ponte. Uma Ponte. ponte, uma grande ponte, e assim, fala assim, quanto que é a reconstrução dessa ponte? Isso baseado em laudos de avaliação Aham. patrimonial, tudo, né? sim. E sei lá, vai, 150 milhões, né? Em torno de 150. Então ele pega 150 milhões e coloca lá como limite, né? Porque agora estamos num hard market. Ah, entrou também a parte de concessão. Tudo. Então, nos grandes riscos, assim, quando a gente tem um automóvel, assim, né, a gente acaba não percebendo, assim, porque na pandemia, assim, só trazendo como analogia o automóvel, né, na pandemia todo mundo ficou em casa, a Uhum. sinistralidade caiu, Caiu. Caiu. beleza. Aí depois todo mundo voltou agora, só que o preço do carro e o preço para consertar o carro Tá muito mais tá caro. muito mais caro. Então teve uma época até que as seguradoras, o preço do carro aumentou, só que a pólice estava vigente. É. Então o que aconteceu? A sinistralidade subiu da O seguradora. cara pagou por 10 e recebeu 15 no Isso. sinistro. A sinistralidade subiu e depois voltou ao normal. Então é isso que acontece no massificado, né? Agora nos grandes riscos, esse negócio aí do hard market, assim, pegou mesmo para vários segmentos, né? Então o custo ali de capital ali para você um grande risco, dependendo da atividade, teve segurado que teve que reduzir o limite, assim, no property, né? Tive muito isso, assim, né? Então o segurado tinha um limite de, sei lá, R$1 bilhão. Uhum. Ele reduziu, agora tem 500. Não teve pra onde sair. Não teve pra onde sair. Ele não conseguia fechar a capacidade. Caramba. Ele não conseguia. Ou conseguia num preço muito maior, né? Então, basicamente assim, os limites diminuíram, né? Não todos, né? Não todos segurados. Uhum. Né? Por quê? O que aconteceu? Se a gente olhar os números, só trazer esses números para vocês aqui, né? De RN e RO. Então, quando a gente fala property, grandes riscos, é o risco nomeado e o risco operacional. Uhum. Então, isso é o grande risco hoje, né? Tanto é que a lei, quando trouxe lá 409, a resolução, ele classificou como grande risco até, porque antes nem existia a classificação. Então, classificou como grande risco. Até 2019, o prêmio das seguradoras vinha assim, 2 bilhões e meio, 2,700, 2,9, 3 bilhões em 2019. Imagine que 3 bilhões. Em 2022, estava 6 bilhões e meio. Caraca. Nossa senhora.
Por causa do... Então, aí a gente fala assim, de 2019 para 2022, as empresas mais do que dobraram de tamanho, o Brasil, o PIB mais do que dobrou? Não. Não, nem perto disso. O que aconteceu? Hard market. Então, teve um aumento por causa de hard market. O dólar também, depois da pandemia, ele aumentou. Explodiu. Né? Explodiu. Então, vários equipamentos lá fora ficaram muito mais caro, né, pra gente. Muito mais caro pra gente. Só que se fosse só isso, estava bom. A inflação nos países desenvolvidos também aconteceu. E aumentou o preço em dólar. Em dólar. Então... eu conheço gente que está nos Estados Unidos lá que falou que na televisão eles estavam falando, a notícia era explicando o que era inflação, porque o pessoal nunca teve inflação. Não estava acostumado, né? É isso. Então, assim, se a gente vai fazer assim, imagina essa caneca aqui, vale R$10, então o seguro vale R$10. Então aqui no Brasil você tem a depreciação, né? Então você tem o valor atual dela, R$8. Beleza. Aí vinha um laudo de avaliação patrimonial e falava assim, tá, aquele valor máximo para seguro, que é um conceito que tem no property, né, que do pessoal que faz laudo de avaliação, ela vale R$10. Então, você paga por R$10 e recebe por R$10. Então, os segurados precisavam fazer esse laudo atualizado o mais rápido possível. Uhum. De energia, quem não fez, você já tinha gravação automática de uns 30%, assim, quem não fez o laudo. Por quê? Porque os valores estavam todos desatualizados. Tinha torre eólica completa, que valia a reconstrução, a reposição dela era 5 milhões antes da pandemia, passou para 17, 18. Nossa, cara. Caramba. E esse movimento, ele tende a perdurar, assim, ele... Não sei, mas assim, enquanto as taxas de juros estão altas, né? Nos Estados Unidos, tudo. Então sai um pouco da capacidade de resseguro, vão para outros segmentos, né? E aí o resseguro falta capacidade. Então, isso é até um efeito colateral aí das... Não sei se vocês lembram quando as taxas de juros estavam beirando a zero. 2018. É lá, né? Lá, tá beirando a zero. Isso. Aí todo mundo fala assim, não, agora a tendência agora é tudo... A galera vai investir aqui. Não, aí era taxa zero. Todo mundo fala assim, não, no Brasil vai ser taxa zero. Começou a baixar a taxa de juros. Chegou a 3 aqui. 3, né? Só que quando ela aumentou lá, isso tem uma influência global, assim, no resseguro, nos grandes riscos. Né? Então, o pessoal que tem um automóvel, por exemplo, a residência, não sente isso. Uhum. Mas eu troquei meu financiamento bem nessa época. Aí depois explodiu de novo a taxa de juros. Eu falei, ufa. Graças a Deus. Se deu bem. Que depois aumentou. Aumentou bem. E financiamento é assim, quando abaixa a taxa de juros, ele demora para baixar. Quando aumenta, ele já aumenta. Aumenta de uma vez, Quase Porque bateu 5, lembra? Nas taxas para financiamento, né? Que a taxa de juros estava baixa, ficou em 5 e pouco ali os agora tá 10. Eu tô nessa de 5 e pouco aí. Que bom, mano. Aí também não... Tem que atualizar, né? Não, mas aí eu não como fala... Fazer a portabilidade. Na época eu fiz isso. Só que também agora eu não aporto lá, não. Porque não vale a pena, né? Entendi. Enfim. Davi, posso, só nesse assunto ainda. O que aconteceu, então, imagine assim: a taxa de juros aumentou, o preço do equipamento, a reposição dele, aumentou em dólar. Uhum. Então, para você trazer esse equipamento, então essas empresas que fazem laudo de avaliação patrimonial trabalharam os segurados um atrás do outro fazendo. E a cláusula de rateio foi utilizada assim... Nossa, direto. O pessoal do sinistro, direto. Teve um segurado que eu vi assim, 2018, um VR, 2019, o mesmo valor em risco, 2020, o mesmo valor em risco. A gente nem entrava no risco, mas ia avisava, precisa ajustar isso aí. Alguém tem que avisar o segurado lá, tem que avisar o corretor. Avisaram, não, mas ele vai fazer. Tá bom. Aí veio o sinistro. Teve um sinistro. Quando chegou no sinistro, o valor dele estava super desatualizado. Nossa, aí vem a culpa seguradora, né? Então, só que assim, ele sofre um rateio por uma parte, um problema que ele teve lá, né? Porque assim... Um exemplo aqui, se eu tenho uma Ferrari, eu pago sobre uma Ferrari. Né? Então eu tenho um valor em risco sobre uma Ferrari. Se eu tenho um Fusca, que Fusca não dá mais pra dar exemplo, porque ele tá aumentando também. Então... É isso que eu ia falar, tá super valorizado. Tá subindo o preço. Então assim, tem um March, pronto. Então eu pago pelo valor dele, né? Se eu dirijo bem, se eu não sei o quê, se eu sou no final de semana, vai ter uns descontos e tal, mas você paga em cima dele, né? Então no property, você tem isso daí muito exposto, assim, né? Porque se o segurado ele tem uma planta que vale aquele negócio, você precisa saber o valor daquilo atualizado. E aquele valor lá mudou muito rapidamente.
Depois da pandemia, assim, disparou o valor de vários equipamentos, né? Então, esse laudo de avaliação tinha que ser feito, feito. Os segurados que não fizeram, alguns tiveram sérios problemas na regulação, né? Tiveram sinistro e não receberam. O valor que pretendiam receber. Aí recebe lá um valor muito abaixo, não consegue repor o bem e culpa a seguradora aí. Exato. O certo seria... Então, aí acho que envolve até como a gente estava conversando um pouco, que tem muita gente que não contrata seguro, né, de propriedade, muitas empresas, né? Isso seria talvez uma falta de conhecimento em relação ao mercado ou não? Eu costumo falar assim que seguro, se vocês repararem bem, há 5 anos atrás, 5, 6 anos, você colocava em qualquer portal de notícia, nada de seguro. Às vezes um banco vendia uma operação, alguma coisa, aparecia coisa de manhã à tarde já saía assim, não aparecia. Hoje, o seguro está começando a aparecer muito mais. Você pega, bom, acho que posso falar aqui no site Estadão, Infomoney, não sei o quê, tá na primeira página falando de seguro, né? Então, a gente não tem uma cultura de seguro, e essa cultura passa para as empresas também, né? Para as pessoas que administram essas empresas. Eu lembro até de um caso aqui, né? Um amigo meu, assim, na época, faz bastante tempo, churrasco, sabe aquelas conversas de churrasco, né? Trabalha com seguro. A pessoa, não, na minha família a gente tem 4 carros, a gente nunca fez seguro. Eu economizei, tipo, 20 mil reais. Cara, eu saí ganhando, não sei o quê. Aí você explica pra pessoa, fala, cara, você não faz seguro pra você sair ganhando ou perdendo, você faz por uma proteção. É isso. Se você, Deus me livre, atropelar alguém, acontecer alguma coisa, o próprio bem, você recebe isso daí, né? Não, mas a seguradora, cara, tá cobrando muito mais caro, porque seu risco é maior. Então, se você pega um risco maior e ainda pega pra você... Você tá dando um tiro no teu próprio pé. É a pior parte, né? E, por incrível que pareça, a gente já discutiu, já veio gente já discutir com a gente, assim, enfim, empresário mesmo, assim, e falou assim, cara, olha isso aqui, ó, paguei 5 anos tanto e não recuperei nada. Tô saindo perdendo. Eu falei, aí tem que explicar, mas assim, você não tá saindo perdendo, você tem uma proteção, né? É isso aí. Você dormiu várias noites tranquilo porque você tinha isso aí. Isso. É a mesma coisa falar assim, fazer um seguro de vida, esperar 2 anos e se matar pra valer a pena. Assim, É boa analogia. Então, assim, essa cultura de seguro, a gente vê muita empresa sem seguro, né? Ainda, muita empresa. Se você pegar, por exemplo, aquela Valor 1000, as 1000 maiores empresas do Brasil, pelo menos umas 700 ali vai passar no facultativo. Assim, vai passar são grandes riscos ali, né? Pelo menos 600, 700. Outras não vão passar porque são os riscos mais baixos, escritórios, tudo não faz sentido, né? Por quê? Porque o contrato tem que... A seguradora ali, ela vai passar para o facultativo o que não cabe no contrato, né? O que não cabe no contrato, ou uma estratégia também, né? Tem muitas seguradoras que têm estratégia. Deixa eu te perguntar a sua opinião em relação a isso. Vamos lá. Uma vez eu trabalhei numa seguradora que tinha como lema, era proibido fazer facultativo. E o lema deles para isso é, se você está fazendo facultativo é porque você não acredita no risco, você está repassando o problema. Por outro lado, aí é uma opinião minha, às vezes o facultativo ele te traz uma experiência que você não tem para aquele risco, entendeu? Às vezes você está repassando talvez um problema, sim, mas você está trazendo um olhar diferente de alguém que talvez tenha mais experiência naquilo que você. O que você acha disso? Minha opinião, assim, e é o que está escrito na literatura também, assim, né? No resseguro, você vai ter olhares de outras pessoas, de ressegurador, né? Nem um ressegurador, de resseguradores, que tem uma experiência, às vezes, diferente do que a sua. Isso. Então ele vai falar o seguinte, esse caso da iluminação mesmo. A gente passava para a seguradora e falava, o que está acontecendo aqui, ó? Então, não só exemplo, tem outros também, assim, né? Então, assim, o resseguro, ele serve para alavancar a seguradora, né? Para conseguir, principalmente o seguro... Assim, o facultativo é o risco a risco, né? É o risco a risco. Sim. E ele serve para bastante coisa, assim, para alavancar a seguradora, para não dividir em co-seguro. Porque quando você pega seu co-seguro, você divide com outra seguradora, toda a informação... Tá com o teu concorrente. Tá com o seu No concorrente. ano que vem ele te fura os olhos. Não, já aconteceu aqui no Brasil, aquela seguradora pequenininha, né? A pessoa ia lá e sempre passava. Daqui a pouco a seguradora foi crescendo e começou a pegar aqueles riscos. Então, no resseguro, você guarda com você ali aqueles riscos com o ressegurador. O ressegurador não vai abrir para outra seguradora, né? O que tá com a seguradora A é com a seguradora A. Então, é uma forma bem interessante para, enfim, para vários mercados, né? Só que o preço do resseguro, o risco é o mesmo. Só que no resseguro é avaliado a exposição, né? É avaliado a experiência do risco, do segmento e a exposição, que é o caso lá do acelerador de partículas. Tem a experiência, né, desse negócio, mas tem exposição. Então você cobra também pela exposição, né? Pelo LMG, pelo limite, né? Legal.
Davi, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Tem alguma coisa que você queira falar ainda que de repente a gente esqueceu aqui, não falamos? Deixa eu lembrar. Bom, do livro a gente já falou, né? Ah, tem da aula com o Walter. Das também, aulas, né? Como é que funciona a parte das aulas? É verdade. Fala aí, é boa. Pô, ainda na pandemia, né? O Walter chegou pra mim, né? Falou assim, pô, Davi, ele tem a Conhecer Seguros, né? Que é bem legal, assim, a escola dele lá, enfim, tem a turma dele lá. Ele falou, Davi, eu indicaram você, eu queria que você pudesse dar aula de property aqui pra gente, né? Aula de mas eu queria de segmento, DC mesmo, para tratar os assuntos DC, fazer estudo de caso. Falei, Walter, legal, né? Acho que dá para fazer sim, né? Só que eu preciso primeiro conversar aqui com a minha gerência, a diretoria, né? Para ver se não tem nenhum problema, tudo na empresa. E preciso de um tempo também, né? Eu cheguei para ele e falei, aí tudo ok, cheguei, Walter, dá para fazer. Só que eu preciso de uns 6 meses. Eu, putz, 6 meses? Falei, cara, não tem material em português. Ainda não tinha o livro do Hermes, né? Então você tinha muito pouco material, né? Uhum. Então, uns 6 meses pegando material, montando o curso, e foi uma experiência bem legal, assim, né, que a gente fez, e foi até na época que eu falei, Walter, tá pronto, né, já dá pra gente fazer, né. Ah, Davi, tá bom, 2 dias, eu falei, não, Walter, mais, 3 dias, um pouquinho mais, Walter. Então tinha tanto material que foram 7 dias, né, 7, 8 dias de aula. Que legal. E como que é pra fazer? Ainda vende? São turmas que lançam? Como é que funciona? São turmas que a gente faz, né? Enfim, o Walter Uma vez por faz... ano, sei lá? Normalmente uma vez por ano, por semestre, assim, né? Que faz, acaba me chamando. Tem um de engenharia agora também. Quem faz é o Nelson lá da... Marvulo? Marvulo? Trabalhou com a gente. Trabalhou com a gente. É o Nelson e Da a Itaú. Patrícia... É Marzulo, não? A Patrícia? Uma é Marzulo e uma Isso, é isso Marvulo. mesmo, Enfim, isso mesmo. Eu sempre confundo. É isso mesmo. Então, Tem um livro dela aí também que ela participou. Tem, verdade. É verdade, o livro de engenharia, né? Então, esse curso ele é online, né? Então, o Walter até prefere online para vir gente de outras localizações. Tudo. E é bem interessante que acaba vindo corretor. Que legal. Vindo corretor, legal, o corretor fala assim, ó, eu tô começando a trabalhar em grandes riscos, né? Uhum. Bacana. E quero entender, porque tá chegando aqui, para mim, eu não entendo, né? Chega bastante gente de broker, muito corretor, muito pessoal de seguradora também, quando aparece, né? Então, assim, é uma coisa bem legal. Eu até brinco com o pessoal lá, falo, gente, o pessoal que faz o meu curso normalmente é promovido depois, hein? Oh. O pessoal fica Boa. mais confiante, assim. Legal, cara. E acaba... Só pra se inscrever, acompanhar a próxima turma, é só ir lá no site da Conhecer. No site da Conhecer, que é bem legal. E o Walter lá, o Walter é bem profissional, assim. Sim. Muito bom trabalhar com ele lá na escola, assim, bem legal. Bem Bacana, legal. E deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Bom, não lembro. Não, mas Davi, foi super muito bom. obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui com a gente. Baita bate-papo, cara. Obrigado. Bom, eu que agradeço bastante vocês aí. O projeto de vocês é bem legal. Eu assisto vários aí, dou like lá. Boa, ajuda. Boa. Divulga lá. Divulga lá no IRB lá. Muito legal, pessoal, muito legal. boa. E a gente vê o quanto que você conhece e gosta muito desse... Não, eu gosto. Cara, é sensacional, cara. É isso aí. É legal, cara. É contagiante, cara. Não, eu gosto, assim, eu procuro entrar mesmo, entender, né? Não gosto de fazer nada sem entender direito, né? Então tem que entender, tem que... E conversar também. Só antes de terminar, a diferença do subscritor de facultativo, de resseguro para seguradora, boa. de resseguro você fica muito exposto a muita gente. Então, a brokers, né? Então você tem todo o contato dos brokers, né? Diversos brokers, todos eles, seguradoras, inspetores de risco, que mais? E próprio dentro da resseguradora também, como os limites são altos, então você está sempre subindo o assunto, né? Então você está sempre com diretoria, vice-presidente, então você está... Eu acho que o subscritor precisa ser uma pessoa que gosta de gente, porque se não gostar... Você acaba falando muito com o retrocessionário também, não? Sim, vez ou outra sim. Sim, porque tem uma questão, acontece às vezes, de... Tem um ressegurador que vem conversar com você. Então, resseguradores pequenos, tudo, eles vêm para o Brasil às vezes e falam assim, quer conversar com o IRB. E pergunta de alguma atividade, pergunta de alguma coisa, e às vezes ele pode ter um interesse em um caso ou outro que a gente precisa resolver por alguma seguradora, por uma questão qualquer, e fazer eventualmente uma retrocessão, né? Então, retrocessão facultativa, né? Até fala pro pessoal o que é retrocessão, quem não sabe. Tá, retrocessão é o ressegurador fazer o novo resseguro, dividir esse resseguro, né? Legal. Então, essa atividade, ela é relativamente comum, né?
no mundo inteiro. Então tem riscos do Brasil, riscos muito grandes que vão para a Europa, vão para a Espanha, daqui a pouco tem um broker oferecendo ele de volta para cá. Às vezes acontece, a gente fala, não, já está nesse risco aí. Não... Mas como funciona também da mesma forma que um co-seguro ou não? Ou existem métodos? É diferente isso? É que assim, análise de resseguro, assim, igual eu comentei, o risco que é bom no seguro, no resseguro. Só que na seguradora, vocês quando estão na seguradora, por exemplo, você olha lá, você tem uma pólice de 80 páginas, por exemplo, 90 páginas. Ele está falando o que cobre no dano elétrico, no alagamento. Um slip de resseguro, ele não tem 80 páginas. Ele tem 6 páginas, 7, 8, 10 ali, que seja. Então, a capacidade de resseguro, você está dando resseguro para a seguradora, para aquele contrato, para aquele risco, né? Então, essa capacidade que o ressegurador está dando de seguro, você está acompanhando a seguradora. Então, você não vai, exceto se você escrever lá, alagamento eu não cubro, eu não quero alagamento que cubra, sei lá, dano por algum motivo qualquer. Então, você está dando cobertura. Então, essa é uma grande diferença. E as cláusulas de resseguro ali, o segurado ele não está acompanhando. Por quê? É uma relação contrato ressegurador e seguradora para cada risco. Então, por exemplo, cláusula de arbitragem. Você pode ter uma cláusula de arbitragem na pólice ali, né, que vai para o segurado, que é o que até a SUSEP incentiva agora que tenha também, né? E que é essa arbitragem? Se tiver algum problema, trazer para o segurador e ressegurador. Se você tiver algum problema ali, os dois vão, ao invés de ir para a justiça comum, você vai para um centro de arbitragem, né? E lá vai ser... Tem 3 árbitros que entendem muito do assunto, né? O segurador escolhe um, ressegurador e mais um terceiro, e vão discutir esse assunto e debater e vão resolver muito rápido. O que acontece ali vai estar valendo. Boa. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, assim, nos contratos, você tem cláusulas de resseguro, você não tem cláusulas de seguro. Então, essas cláusulas de resseguro entre segurador e ressegurador. E, normalmente, isso daí já é acordado antes, né, com as seguradoras, até para ter um clausulado padrão. Então, esse clausulado padrão facilita muito a operação, né? Boa. E tira um pouco daquele estigma de antigamente. Não, o resseguro facultativo tem um trabalho adicional. Tem um trabalho adicional, né? Mas você também tem coisas interessantes ali que você pode tirar do facultativo. Né? Boa. É isso. Obrigado, Davi. Pô, eu Valeu agradeço, mesmo. eu falo pra caramba. Não, pô, super legal, cara. Foi demais, cara. E espero que tenha gostado. Pô, gostei pra caramba da experiência aqui, não quebrei nada aqui. Tá tudo funcionando aqui. Tava nervoso, mas mandou bem pra caramba. Mandou bem. Falou que tava nervoso, tava lá se alongando e tal. Mas mandou bem. Boa. Parabéns pra vocês, cara. Muito bom o programa aqui. Valeu. Obrigado, Davi. Galera, recados finais aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no Insurecast no YouTube. Deixar aquele like. Esse vídeo sensacional, assim como esse, tem muitos outros lá. Mais de 2 anos aí de existência aí, com diversos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí. Galera, sempre lembrando, Insurecast, projeto pessoal meio do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Ah, mais um ponto. Deixem os seus comentários aí que vocês acharam dessa entrevista aqui. Indiquem novos participantes e é isso aí, né, Isso Japão? aí. Boa, dá uma engajada lá no vídeo. Valeu? Isso. Pô, obrigado novamente. Valeu, pessoal. Eu que agradeço, hein? É isso aí. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu.